respirar a força da minha mãe e do meu pai agora. Esse é o meu neto Eduardo. Ser vó é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Por quê? Porque é quando o nosso sistema familiar respira aliviado. Porque os nossos filhos geraram uma outra vida. No meu caso aqui é o Eduardo, né, Eduardo? Exatamente. Você respira a força de quem? Da minha mãe, Jéssica, e do meu pai, Careca. E quando você respira a força do seu papai e da sua mamãe, vai a força de quem também? Da minha avó e do meu avô. Minha avó Márcia e do meu avô Agnaldo. E também de quem mais? Dos meus bisavós. Bisavô Crispim Crispim e Penha. e Penha. E do lado do papai? Eu esqueci meus bisavós ao lado do papai. Mas Nunca e os me avós? contou. E os avós? São vovó Janete e vovó... vovó Janete e vovô Odair. Daí. E no caso do Eduardo, ele tem os vovôs e vovós cuidativas. Quem são que te dá força? O vovô Brum e a vovó Cláudia. E a vovó Cláudia. Então tá. Agora a vovó vai conversar aqui um pouquinho mais. Obrigada, viu? Viu? Então, a nossa conversa hoje é sobre voternidade, né? Que termo é esse? Quando somos avós mais cedos, numa época da vida em que ainda temos tanta energia. Um avô e uma avó um pouco diferente, né? Do que esses desenhos trazem. Óculos, coquinho. Nós não somos avós assim, né? Nós somos vós e vós cheios de energia, vô e vós motociclistas, vô e vós que fazem voos de planador, que ainda estão plenamente no trabalho. E aí nós precisamos ficar muito mais atentos para a gente não querer, né, na maternidade e na paternidade dos nossos filhos, resolver coisas da nossa maternidade e da nossa paternidade. Então eu me transformo num avô e numa avó de força quando eu fortaleço a maternidade e a paternidade do meu filho ou da minha filha. Eu sou apenas a vovó. E ser apenas a vovó já é muita coisa. É o meu lugar dentro desse sistema familiar. E aí, cada vez o meu sistema familiar vai entrando no seu equilíbrio quando cada um fica no seu lugar. E eu não sou nem a mãe, nem o pai do meu neto ou da minha neta. Entendem? O meu lugar de vó já é um lugar de honra demais. Pensa a possibilidade de você ver a vida que você gerou gerando outra vida. E aí a sua força nessa outra vida é fantástica, porque você passa a sua força para o seu filho ou para a sua filha e ela passa para o neto. Se diz que é um amor fantástico e é mesmo, maravilhoso, que faz a gente respirar plenamente com uma força. Por quê? Porque de verdade, todos os nossos ancestrais, todas as pessoas que vieram antes, respiram também aliviado e comemoram muito, porque aquele sistema familiar continua. E aí eu passo essa responsabilidade para minha filha ou para o meu filho. Eles terão a responsabilidade de ver a vida que eles geraram gerar outra vida. Porque aí a família segue, a família não termina ali, né? Então essa felicidade é muito disso, né? De uma alma que respira plenamente feliz, porque a família não acabou com a vida que você gerou, ela seguiu. Então, ser vó e vô já é uma dádiva enorme. Então eu não preciso querer ocupar e nem tomar essa responsabilidade para mim. Márcia, mas meu pai e minha mãe, mas o pai do meu neto, ou a mãe do meu neto, teve que ir embora, não pôde ficar. Aí vem muitas críticas, vem a história de cada um. E eu tive que ficar nesse lugar, de cuidar, de educar, né, de tomar essa responsabilidade para mim. Sim, faça, essa é a sua dinâmica, tá tudo certo. Mas não queira ser o pai, nem queira ser a mãe. Primeiro que a gente não consegue. Eu tenho hoje muitos pacientes, muitas pessoas que vêm para a constelação familiar justamente para resolver esse vazio que o pai e a mãe deixou e que foi amplificado quando esse vô e essa avó tomou o lugar. E aí a pessoa, se ela já tinha falta, ela
fica mais emaranhada ainda, porque ela tem a falta real do pai e da mãe dela, e ela ainda não sabe como revelar ou viver esse amor por esse pai e por essa mãe, quando tem um vô e uma avó que ela também ama plenamente, mas que daí se confunde com cuidado, com fidelidade, e aí ela não pode amar esse pai e essa mãe porque ela pensa que vai ferir esse vô e essa avó. Gente, tem amor, espaço, lugar para todo mundo dentro do sistema familiar. Então, eu preciso ser, né, apenas a avó e o avô, mesmo muitas vezes tendo que estar ocupando o lugar desse pai e dessa mãe. Mas eu consigo fazer um bom processo de educação e de cuidado do meu neto, da minha neta, se eu fortaleço o pai e a mãe dela. Mesmo que esse pai e essa mãe esteja na sua humanidade errando muito, né? Como homem e como mulher, sendo sacana, fazendo coisas ruins, mas eu preciso ensinar esse neto e essa neta a honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Do mesmo jeito que eu cobro que meu filho e minha filha me honre, me respeite, respeite o pai e a mãe. Então é isso que eu ensino para o meu neto. E muitas vezes a gente vê vós e pais e mães, né, se destruindo, dizendo: seu pai não presta, ele não podia ter feito isso, porque seu pai foi embora, porque seu pai é um covarde, porque sua mãe... Não, gente. Essa é a história deles. E cada um, como diz Bert Helling, todo mundo tem o pai e a mãe que precisam. Todo mundo tem o pai e a mãe certo. Então esse é seu pai. Ai, vó, mas ele foi embora. Ai, vó, ele não ajuda com nada. Ai, vó, ele fez, né? Ele faz a minha mãe fez meu pai sofrer demais. Isso é coisa deles, de adulto, de homem e mulher. Ele é o seu pai, ela é sua mãe. E você vai honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Por quê? Porque é seu pai e sua mãe. E você só existe, só é meu neto, só é essa coisa linda, maravilhosa que eu posso viver como avó, porque seu pai te deu a vida, sua mãe te deu a vida. Entende? Outro ponto onde a gente se fortalece muito enquanto vó e vô é quando eu exercito abençoar esse vô, esse neto. E eu só consigo fazer isso quando eu estou no meu lugar de avó. Então, muitas famílias, né, perderam isso. Eu lembro com muita alegria, uma memória afetiva que é acionada dos meus avós quando eu fazia benção vó, benção vô, né, chegar na casa da minha avó correndo para dar benção. E aí muitas famílias perderam isso, né? A gente pode retomar. Hoje eu me sinto plena toda vez que eu falo para o meu neto: a bênção, né? Estou te abençoando, vai meu filho, a bênção. É como se a minha avó Maria, a minha avó Júlia estivessem em mim, né? E na verdade estão me dando força e dizendo, né? Abençoe, e essa bênção vai com muita força. Então, tomar a bênção, ensinar, né, os nossos filhos a tomarem a bênção do vô e da avó. E eu, como vô e avó, retomar esse costume, trazer isso. Te pergunto, você sabe o nome dos seus avós, dos seus bisavós? Se não, pesquise, né? No programa Real, que é um programa de relações amorosas leves, nós fazemos o exercício do genograma e ele é muito importante, é fantástico. Eu estou aí na procura agora do nome dos meus tataravós, e porque eu quero deixar para o meu neto até a 7ª geração. Sistemicamente, quando a gente fecha esse elo de 7 gerações, mais forte, mais fortalecido esse sistema familiar fica. E se a gente não retomar isso, vai se perdendo, né? Tá muito difícil para mim encontrar o nome dos bisavós, principalmente das famílias que, pela dinâmica, acabam vivendo mais afastados, mais longe, né? No caso, meus pais são mineiros, vieram para Brasília, e meus avós maternos vieram para Brasília, meus avós paternos não vieram, então a gente só convivia nas férias. Então acaba que muitas histórias vão se perdendo, né? Quando as gerações mais antigas vão deixando de estar nesse plano terreno. E se você tem, né, o pai e a mãe ainda, converse com eles, pergunte o nome do vô, como que era, né? Se conhecer o bisavô, porque aí você vai compondo essa sua árvore genealógica e vai deixando mais força para o seu neto e para a sua neta. Então não queira, né? Não queira nunca tomar o lugar do pai e da mãe. Seja quem for esse pai e essa mãe. O seu lugar ali naquela vida é
de avô e de avó. E só isso já é maravilhoso, é fantástico. Para que a gente quer sair do lugar da gente, né? Eu vou fortalecer mais ainda o meu neto para que ele se transforme num adulto mais equilibrado, mais harmônico na vida, quando eu ocupo o meu lugar de vô e de vó. E esse meu amor pode ser o mais maravilhoso e fantástico e forte do mundo, que ele não substitui o amor de pai e mãe. Né? O amor de pai e mãe na vida da gente é o que nos compõe. Também sou um avô e uma avó forte quando eu reconheço essa paternidade, essa maternidade e dou o espaço, mesmo quando esse pai e essa mãe acabam saindo de cena e muitas vezes entregando isso para o pai, para o vô e para a avó. Mas eu faço a minha parte, entende? Eu fico no meu lugar. E isso pode ser retomado a qualquer momento. Muitas pessoas me procuram já com uma dinâmica onde muitas vezes o neto já chama de pai e mãe, né? E você pode retomar e ir para o seu lugar. Vamos combinar aqui uma coisa? Eu sou só vovô. Você não vai me chamar de mãe, né? Você não vai me chamar de pai. Você tem pai e mãe. Eu sou seu vô e sua avó e eu quero ser seu vô e sua avó, né? E fortalecendo isso dentro das dinâmicas familiares vai sim fazendo toda a diferença. Muitas vezes a gente tem comportamentos, eu mesmo, muitas vezes, escuto de muitas pessoas. Hoje, no momento, por uma dinâmica familiar, minha filha está morando comigo. E quando a gente está na casa da mãe da gente, a gente é filha. Quem é que quer coisa melhor que ir para a casa da mãe? Muitas vezes comer a comida da mãe. Por que toda comida de mãe é maravilhosa? E não necessariamente porque ela cozinha bem, mas porque aciona as memórias afetivas da criança, a fase oral. Boca, língua, tudo que a gente come junto com os nossos pais é saboroso, porque traz a memória afetiva daquela criança que amava inocentemente, sem julgamento, sem crítica, esse homem e essa mulher. E a cama, né, do pai e da mãe da gente, por causa do cheiro, também aciona essa criança que estava na inocência. A gente vai virando adulto, começa a julgar, né, esse homem e essa mulher, fazer críticas, botar condições para esse amor. Então, trabalhar a nossa criança nisso tudo faz toda a diferença. Então, quando um filho e uma filha volta para dentro da casa da gente, mais ainda eu preciso ficar no meu lugar de vô e de vó, fortalecendo essa paternidade e essa maternidade, né? Chamando mesmo esse filho e essa filha e entregando para ele a maternidade e a paternidade, não querendo ocupar esse lugar, né? E muitas vezes, por amor, né? Muitas vezes não, eu sempre digo, todas as vezes, tudo que acontece no sistema familiar é por amor, mas muitas vezes é o amor cego, é aquele amor que puxa para o menos. Quando eu quero ocupar, transformar, eu estou sendo mãe da minha filha e quero ser mãe do meu neto, é um amor cego, porque tira dela o lugar dela, que é o lugar de ser mãe. A responsabilidade dela, o momento dela ali e a função dela dentro do sistema familiar. Então, eu preciso sim, né? Cuidar disso. Ai, é difícil, estar dentro da minha casa, tem toda uma complicação, muitas vezes eu me sinto desrespeitada. Sim, mas nada que o diálogo e o amor não resolvam. E não existe perfeição, né, gente? Viver a postura sistêmica, viver as 3 leis da constelação familiar dentro da vida da gente, as 3 leis da vida, é um exercício constante. Quantas vezes eu aqui falo, né, minha filha, me respeite, eu sou sua mãe. E quantas vezes ela fala para mim, mãe, me aceita do jeitinho que eu sou, essa é a minha forma de ser. E o meu neto, quando eu vou para o meu lugar, quando a minha filha vai para o lugar dela, meu neto pode viver a infância dele com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia e mais facilmente ele respeita a mãe, mais facilmente ele honra os seus avós, mais facilmente esse fluxo de amor dentro da família flui, né? Então, eu digo, né, para todos os avós e avós, vivam a maternidade de vocês, né, com muita leveza, né? Se permitam entregar essa educação mesmo desse filho e dessa filha
para o seu filho e para a sua filha. Você já fez. Agora é hora de você colher esses frutos e olhar o seu filho e a sua filha exercendo a maternidade e a paternidade. Se precisar falar, você vai falar com o seu filho e com a sua filha, entende? Não é com o neto e com a neta. E menos crítica, menos julgamento, mais amor, mais paciência, né? Mais curtir mesmo e aproveitar o seu lugar de vô e de vó. Um beijo para vocês. Qualquer coisa, podem me perguntar, pode mandar no privado. Eu estou no movimento de espalhar as 3 leis da vida, a inteligência sistêmica, e de como isso transforma a vida da gente, seja o lugar onde eu esteja, vó, mãe, amante, profissional, amiga. Tudo isso pode ser mais leve, pode me fazer mais bem, pode me transformar numa pessoa mais feliz. Um beijo.